Oi, galera! Tô aqui agora pra gente fazer a nossa primeira videoaula. Eu tô muito emocionada, porque eu nunca fiz isso, então me desculpem qualquer coisa. Mas a gente vai tentar fazer aulas, assim, bem legais, e bem dinâmicas e bem desenhadinhas pra todo mundo poder entender certinho e pra poder ser mais fácil pra entender os conteúdos. Então, a gente vai começar nosso estudo em Química, nas transformações gasosas, e para poder entender as transformações gasosas, a gente vai ter que entender um pouquinho antes do estudo dos gases, que a gente até já fez esse estudo em física, mostrando sobre o estado sólido, líquido e gasoso. E agora a gente vai desenhar um pouquinho como funciona, para poder entender como funcionam as transformações gasosas em química. Então, no estado sólido, tentei desenhar aqui um cubo de gelo, mas acho que deu para entender. Temos aqui o estado sólido, líquido e o estado gasoso. A gente usou aqui a água para poder mostrar as transformações físicas dessa matéria. Então, no estado sólido, quer dizer, dentro da água, a gente tem várias moléculas, né? Então, as moléculas no estado sólido, elas ficam bem juntinhas, assim, ó. Vou desenhar aqui, não sei se dá pra ver, mas daqui a pouco vai dar pra ver, porque eu vou tirar minha mão. Então, no estado sólido, elas ficam assim, ó, bem juntinhas, bem presas, assim, né, na verdade, aglomeradas, condensadas, fortemente unidas, super amiguinhas, assim, super juntas. E por elas estarem juntas, elas dão forma ao objeto. Por isso que o estado sólido tem um estado fixo, assim, ele não se modifica, ele é aquele jeito que ele tá e não muda, porque as moléculas de água estão todas bem juntinhas dentro dele, então fica um estado todo sólido, né, todo condensado. Então, como ele é assim no estado sólido, as moléculas são todas juntas, igual nesse desenho que eu fiz aqui, que eu não sei se está perto, mas enfim, a gente vai melhorando. Quando essa matéria, né, que é a água aqui, ela sofre aquecimento, vou até fazer um fogo aqui. Quando ela é aquecida, esse estado se altera, porque essas moléculas, ao serem aquecidas, elas vão ficando mais. Elas continuam juntas, só que um pouquinho menos juntas e um pouquinho mais leves, assim, mais deslizadas. Então, elas ficam menos unidas. Aqui eu vou até fazer um espacinho. Elas vão ficando menos unidas. E elas não têm uma forma. Elas vão atingindo qualquer forma. Por isso que o estado líquido, a água, onde você colocar, ela se adequa ao lugar, porque ela não tem uma forma. As moléculas são juntas, mas não estão unidas, e elas não têm uma forma, assim. Então, ela se adapta facilmente ao recipiente que ela é colocada, ou onde ela é colocada, né? Por isso acontece isso. Se a gente esquenta mais ainda essa água, ela se transforma no estado gasoso. Que eu tentei fazer uma panela aqui, não sei se ficou claro, mas enfim. Aqui é água no estado gasoso, né? Porque ela evapora. E quando ela sofre esse fenômeno, né? Ela fica super. Se desprende, assim, liberta total. Ela não está mais junta, elas estão livres, correndo para lá e para cá, não tem sentido, tem moléculas para todo lado. Elas não estão mais juntas, todas desprendidas. Então, não possuem uma forma e elas se espalham pelo ar. Essas são as moléculas no estado sólido, que ficam bem juntinhas. No líquido, ela vai se adequando, ela tá meio junta, mas tá meio separada, tá ali se formando, tá indo onde vai. E no gasoso, ela se liberta e vai cada uma pro seu lado e vai todo mundo separado. Então, como nós vamos estudar o estado gasoso, a gente vai ver somente daqui para cá. Então, nesse estado gasoso, quando essas partículas se desprendem, estão soltas, estão sozinhas, elas apresentam uma alta energia cinética. Então, mas o que é uma alta energia cinética, né? Que é um termo da física. É a energia presente no movimento. Porque quando a gente aquece aqui a água, isso aqui é uma energia. Esse aquecimento, ela tá dando energia para a molécula. Então, quando a gente coloca energia, ela vai ficando cada vez mais desprendida até ficar no sistema, na forma gasosa, desculpa. Então, esse gasoso aqui apresenta uma alta energia, teve muito calor aqui, muita energia cinética, que fez com que tivesse movimento nessas partículas. Deu para pegar até aqui, tudo certinho? Então, vamos continuar. Então, como elas estão todas desprendidas aqui, eu escrevi aqui atrás também, foi-se criado uma teoria cinética para os gases. Deixa eu ver se está mostrando. Tá.
uma teoria cinética dos gases, que é um modelo para explicar a energia presente no movimento. Então, é uma teoria para explicar como que aquelas moléculas vão se soltando e quais são as transformações gasosas que podem acontecer com essas moléculas. Então, esse movimento das partículas criou também uma teoria do gás ideal, que para aquele gás ser um gás que tem volume, pressão e temperatura, foi criado alguns parâmetros e alguns modelos de transformações para a gente poder encaixar certinho, poder entender o que está acontecendo com aquela matéria gasosa. Então, desenhei aqui um balão. Então, imagina, o balão ele tem gás. Então, se ele tem gás, as partículas estão todas soltas, né? Elas estão correndo aqui dentro, ninguém é de ninguém, tá todo mundo solto. Não tem nenhuma unida, são partículas soltas. Então, a gente vai analisar essas três grandezas dentro desse exemplo aqui de gás. Então, para analisar o volume, vou escrever aqui certinho. O volume ele corresponde ao espaço ocupado pelo gás. Então, quanto mais eu encher de gás, quanto mais eu encher um balão, por exemplo, mais volume ele vai ter, né? Maior ele vai ser. Então, o volume a gente pode caracterizar como o espaço ocupado pelo gás, que é proporcional ao tamanho, né? Quanto maior for o recipiente ou o balão, por exemplo, mais gás eu vou ter dentro dele. Aí temos também a pressão. A pressão, como a gente viu anteriormente, essas moléculas estão todas correndo, né? Estão todas livres. Então, elas exercem uma pressão aqui, né? No balão. Então, a pressão, ela vai corresponder à força que o gás exerce nas paredes. Escrever aqui. Então, toda a força que ele colocar aqui vai corresponder à pressão que essas moléculas estão fazendo, essas moléculas de gás, na parede do recipiente. E tem também a temperatura, que como nós vimos anteriormente, quanto maior a energia tiver nas moléculas, mais temperatura vai ter, né? Porque quanto mais calor, por exemplo, eu coloco numa molécula, mais gasosa ela vai ser. Então, a temperatura corresponde à energia cinética, né? Peraí, deixa eu escrever, porque eu não sei escrever e falar. Quem sabe até o final do ano eu consiga. Então, a temperatura, ela vai corresponder à energia cinética, e como nós vimos aqui, a energia cinética é a energia presente no movimento, então, que pode ser dada pelo calor, por exemplo. Então, a temperatura, quanto mais alta for a temperatura, maior vai ser a energia cinética dentro desse gás aqui. Tudo certinho? Essa foi a primeira aula, a gente vai continuar nas próximas, vendo quais são as transformações que esse gás pode fazer e quais são os nomes que a gente pode dar para eles. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!